Oi, gente! Bem-vindos ao Budget de Casa. Eu sou a Solange e no vídeo de hoje nós vamos falar de renda passiva. É isso aí, gente. Dinheiro caindo na conta. Bom, mas peraí, calma. Muita calma nessa hora. Renda passiva e tem renda ativa. A renda ativa é aquela que precisa da gente, porque só acontece se a gente estiver lá. Então, prestação de serviço, como a gente aqui, né? Se você é CLT, então você precisa ir no trabalho, ou mesmo que você não precise ir ao home office, você presta o seu serviço ou você, em troca do seu tempo, você recebe dinheiro, ou em troca do seu conhecimento, como a prestação de serviço, você recebe dinheiro, certo? Essa é a renda ativa. E renda passiva é o dinheiro que gera dinheiro. Então, é quando você tem ativos que você colocou dinheiro e eles te devolvem uma porcentagem de dinheiro. Então, no meu caso, eu estou falando aqui que eu tenho, né? Vocês até já sabem. Eu tenho fundos imobiliários e eu tenho ações. Eu tenho 7 fundos imobiliários e eu tenho 8 ativos, 8 ações. Cotas, eu tenho cotas de fundo imobiliário e eu tenho cotas de ações. Então, vamos lá. Então, eu vou falar para vocês o quanto que eu ganhei, o quanto ganhar, né? Mas o quanto que eu recebi em maio, tá? Porque, por exemplo, tudo o que eu investi agora, estamos em junho, o que eu investi agora em junho, eu vou receber em julho, tá? Porque primeiro você aporta e depois você recebe. O que eu tô recebendo agora foi o que eu investi em maio. Agora em junho é o que eu investi em maio. Então, esse daqui de maio é o que eu investi até abril, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho o fundo imobiliário Gari, eu tenho 213 cotas dele. E com 213 cotas, eu recebi R$16,68. Eu não vou me ater aos valores, porque é renda variável. Tanto os fundos imobiliários quanto as ações são renda variável. Então, ela pode subir e ela pode descer, tá bom? Eu tenho o fundo imobiliário, o KNSC, eu tenho 141 cotas e essas 141 cotas me pagam R$14,10. Eu tenho o CCME, que é um fundo imobiliário da Bolsa de Valores. Eu tenho 76 cotas desse fundo e essas 76 cotas me pagam R$6,53, tá? Eu tenho o XPML, que é um fundo de shopping muito famoso, muito queridinho. Eu tenho 6 cotas desse fundo e essas 6 cotas me pagam R$5,52. Eu tenho o ALZR, eu tenho 44 cotas dele e essas 44 cotas me pagam R$3,67. Eu tenho o KNR1, que é da mesma administradora da KNSC, e tem mais um que eu não comprei, que eu não tenho ativo cotas dele, mas é a mesma administradora. Eu tenho 2 cotas dele e essas 2 cotas me pagam R$2,20. E eu tenho o HGLG, 2 cotas também, e essas 2 cotas me pagam R$2,20. E aí, em maio, eu recebi R$50 no total, juntando todos esses 7 fundos imobiliários, que dão um total de 484 cotas, que é o total de cotas que eu tenho de fundo imobiliário. E essas 484 cotas me pagaram R$50,90. E aí, fazendo aqui pra vocês, porque eu não tinha, né, essa folha, né, gente? Eu anotava num outro caderno. Aí eu falei assim, como eu vou trazer os dividendos pra vocês, eu vou anotar bem certinho, já vou deixar aqui junto com o meu orçamento. Porque aí fica organizado pra mim também. E aí eu fui percebendo que o HGLG, que eu tenho 2 cotas, desde que eu comprei essas 2 cotas, esse valor nunca mudou. Equilibrado. Estável. O KNR1 também, sempre o mesmo valor. Muito legal. E esse daqui de shopping também, R$5,52. Sempre. Então, sobe a Selic, desce a Selic, mas este valor permaneceu mesmo até os centavos. Isso é muito interessante, né? Porque o Gari variou e o KNSC também. Que vocês sabem que esses dois aqui, o Gari e o KNSC, são os meus queridinhos, né? São fundos base 10, que custa em torno de R$10, próximo de R$10, mas eles oscilam um pouco. O Gari é um fundo de tijolo, eles chamam de híbrido, né? Porque eles não tem só tijolo, tem galpão também. E o KNSC, que é papel, que é papéis atrelados tanto à Selic quanto ao IPCA. Que eu até fiz um vídeo curto
porque quando a Selic caiu um pouco, eu já estava esperando que o valor dos dividendos dele caísse também. E não foi tanto. Caiu e não foi tanto. Por quê? Porque ele também é um fundo atrelado ao IPCA. E o IPCA subiu. A Selic caiu, mas o IPCA subiu. Então, um compensou quase o outro. Eu fiz um vídeo curto, tá lá no canal, tá? Então, de fundo imobiliário, em maio eu recebi R$50,90. Quem está aqui no canal há mais tempo sabe que a minha meta é receber R$100. A minha primeira meta, assim, é receber R$100 de fundo imobiliário. Todos os meses, R$100. Tô quase lá, gente. Já tô na metade. Tá devagar? Tá. Mas em vista de tudo que tem acontecido, né? Não vamos ficar tristes. Vamos ficar felizes. Vamos lá. E aí eu tenho algumas cotas de ações. Então eu tenho da Caixa Seguridade Não Banco. Eu tenho 46 cotas do KXSE3. Eu tenho 46 cotas e essas 46 cotas me pagaram em maio R$15,18. Por que eu tô falando assim? Porque as ações são diferentes dos FIIs. Os FIIs pagam todos os meses. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas todos os meses. As ações não, tá? Então é o que eu recebi em maio. Ai, gente, é que eu não lembro o nome da empresa, por isso que eu tô gaguejando, tá? A Taesa, acho que é a Taesa, se não me engano. Tae 4. Eu tenho 36 cotas e essas 36 cotas em maio me pagou R$10,90. Eu tenho a Itaúsa 4 e ela me pagou, e eu tenho 42 cotas dela e ela não pagou nada em maio. Se eu não me engano, acho que o último... peraí, gente, que eu coloquei aqui. Esse é o de maio, né? Aí eu tenho aqui o de abril. A Itaúsa pagou 84 centavos em abril. Diferente, né, gente, dos fundos imobiliários, mas são ativos diferentes mesmo. Os dois são cotas, mas o procedimento é diferente. Cada ação paga na sua devida data. Então, tem ações que pagam a cada 2 meses, a cada 6 meses, uma vez por ano, entendeu? E o fundo imobiliário paga todos os meses, tá? Que mais? A Itaúsa não pagou muito mais não, gente. Acho que em dezembro também ela pagou, mas eu peguei só desse ano, né? Em janeiro ela pagou 78 centavos, tá? Eu fui, pra trazer pra vocês, eu fui puxar de janeiro pra cá, tá? Acho que é Semig, não, é Copasa. Copasa, porque a Semig é do meu filho. É ele que tem a cota da Semig. A Copasa eu tenho 15 cotas. Essas 15 cotas me pagaram em maio R$5,80. A Klabin, eu tenho 75 cotas. Dessas 75 cotas, ela me pagou R$3,41 em maio. Eu tenho a BB Seguridade, eu tenho 7 cotas, não pagou nada em maio. Eu tenho Santander, eu tenho 14 cotas, porque eu não tinha nenhum banco, né, gente? É Itaúsa, né, que tem vários conglomerados, não tem só Itaú, é Itaúsa, mas não é só Itaú. Mas eu queria ter um de só banco. Bom, eu tava começando, vocês entendem. E aí, esse do Santander, eu tenho 14 cotas, e essas 14 cotas me pagaram em maio R$3,24. E tenho a Sanepar, que eu tenho 25 cotas, e eu nunca recebi nem um centavo da Sanepar. Bom, pelo menos... Eu não lembro, gente. Acho que em dezembro talvez eu tenha recebido, não tenho certeza. Mas agora de janeiro até maio, nada, tá? Nenhum valor que eu puxei aqui. E eu acho, porque ela só paga uma vez no ano, gente. Eu acho que é dezembro. Acho que foi dezembro. Porque tem muitas que pagam em dezembro. Bom, no total de ações, eu recebi nesse mês de maio R$38,53. E aí, juntando os fundos imobiliários mais as ações, deu R$89,43. Yay! Perto dos R$100, né, gente? Que é a minha meta. 89, tô bem pertinho. Mas o que acontece, gente? Como eu falei pra vocês, as ações não pagam todos os meses. Então, eu recebi esse valor de 38,53 em maio, mas em abril eu recebi 84 centavos. Em março eu recebi de ações, tá? R$18,75. Em fevereiro, de ações, eu recebi R$7,68, com as mesmas cotas. Em janeiro, eu recebi R$27,45 de ações, entendeu? Então, assim, gente, vocês sabem, né?
eu e o meu marido, nós somos autônomos, ele é prestador de serviço, então eu me sinto mais segura, não que as ações são ruins, não, e eu escolhi boas ações, mas o que acontece, gente? Eu já tenho uma renda assim variável, que já é um pouquinho estressante, então eu preciso de uma coisa mais segura, entendeu? Eu preciso de uma coisa que pague para mim todos os meses, só que o que acontece? Os fundos imobiliários levam bastante tempo, gente. Eu tô aportando pouco, porque quem sabe, quem tá acompanhando meu planejamento financeiro, sabe que a gente não tá tendo muito dinheiro para aportar. E eu estou reinvestindo os dividendos que eu recebo. Mas leva tempo. De qualquer forma, os fundos imobiliários levam tempo. Não que a ação não leve, mas é outra pegada, gente. É outra pegada. Então não é para você ficar esperando receber todos os meses, entendeu? É para você ver render ao longo do tempo. Os dois são a longo prazo. Mas eu aqui em casa, tá, gente? Aí vocês vão avaliar certinho a vida de vocês. Eu me sinto mais confortável tendo alguma coisa que seja mais previsível, porque a gente já trabalha com algo que é bem imprevisível, sabe? Não sabe exatamente quanto de cliente vai ter, então eu me sinto mais confortável assim. Por isso que vocês sabem também que a gente tá investindo em kitnet, né? Que é pra ter renda de aluguel e vai ser uma renda constante todos os meses, apesar de que sim, pode acontecer de não estar alugado e não receber, mas assim, na maioria do tempo vai estar alugado, em nome de Jesus. Então, a gente vai ter outra renda, além do serviço da renda ativa, a gente vai ter outra renda. Não que as kitnets sejam renda passiva. A gente fala renda passiva, mas tem que trabalhar, tem que entrevistar o inquilino, tem que cuidar da casa para ela estar boa sempre para a pessoa receber. Mas vocês entenderam a diferença, né? Esse daqui a gente chama de renda passiva porque você só aporta, você só coloca o dinheiro. Aportar é colocar o dinheiro, é investir o dinheiro aqui e você fica esperando, sabe? Então, todo mês você coloca um pouco e você fica esperando e ele vai rendendo. Você não tem trabalho. Por exemplo, a gente tem que prestar o serviço, tem que correr atrás do cliente, tem que achar o cliente, tem que negociar com o cliente, executar o serviço, um serviço de boa qualidade pra gente ter um cliente, ter o serviço e ter o dinheiro, entendeu? E é diferente. Ai, mas eu fico feliz assim. Ainda não chegou na minha meta, mas eu fico feliz. E aí vocês sabem que eu tô fazendo um vídeo, né? Eu tô preparando o vídeo, tanto é que eu fiz esse daqui já, pensando no vídeo que a gente vai rever metas. Porque a gente tá no meio do mês, né? No meio do ano, né, gente? É o tempo de rever metas. E eu queria ter revisto de 3 em 3 meses. Mas o primeiro trimestre passou, que eu, ó, voando. Então, mas a gente vai ver agora. A gente vai ver tudo junto e vocês vão ver as minhas metas, como estão. E aí vocês vão pensar nas suas também. Só pra a gente ter uma ideia, a gente vai conversando sobre elas, tá bom? Que o próximo vídeo provavelmente é o controle de gastos, aí depois já é o das metas, tá bom? Revendo as metas. Mas eu queria trazer pra vocês porque ele também faz parte das minhas metas, né, gente? Tem que saber o quanto tá aqui. E, gente, graças a vocês, eu fiz aqui essas folhas de janeiro até agora. E, gente, que alegria, assim, sabe, ir acompanhando. Nossa, ai, vocês me ajudam tanto. Vocês são o máximo. Eu amei fazer esses daqui. E eu espero que traga clareza pra vocês. Não é indicação de nenhum ativo, nem de fundo imobiliário, nem de ações. Mas eu gostaria que vocês vissem a quantidade de cotas e quanto ela paga. Porque quando eu tava procurando, era essas informações que eu procurava no vídeo, entendeu? Eu não sei se são as mesmas que vocês procuram, mas eu gostaria de deixar essa pra vocês. Não só falar pra vocês, olha, esse fundo é bom. Esses fundos e essas ações foram indicação, a maior parte, do professor Mira. Ele tem uma carteira de R$50, super top, eu gostei muito e eu confiei nele. Ele é uma pessoa que pode indicar, porque ele é um analista CNPI, ele trabalha com isso, ele pode indicar. Então, ele abriu no canal para ajudar a gente, ele abriu uma carteira de R$50, um vídeo carteira de R$50. E ele sempre faz atualizações, segue ele lá, gente. Porque eu não tô indicando nenhum ativo aqui, não. Mas são todos muito bons. Modéstia à parte. Porque eu não queria ficar comprando e vendendo. Isso não é pra mim, isso é pra aposentadoria. Vocês sabem, quem acompanha o meu planejamento de metas é pra aposentadoria. Então eu quero levar isso aqui por muito tempo. Apesar de eu ter comentado com vocês no último vídeo sobre dividendos, que eu tava pensando em vender as ações e injetar tudo aqui, né? Essa ideia ainda está na minha cabeça, tá bom? Estou analisando. Aqui, das ações que eu gosto mais, é a Caixa Seguridade, gente. Mas ainda não sei, né? Porque é um valor considerável. E se tiver na alta, apesar de eu ter que pagar, porque você tem que pagar, né, a DARF e tudo, você tem que fazer um cálculozinho. E aí eu pensei em injetar aqui. Bom, ainda tô revendo, gente. Não tenho nada concluído, muita coisa acontecendo na minha vida, então. Mas comentei com vocês. Qualquer mudança que eu concluir alguma coisa, eu conto pra vocês, tá bom?
Então é esse o vídeo de hoje. Prestem atenção na quantidade de cotas, porque às vezes você fica achando, nossa, gente, quando eu comecei, veja a loucura. Eu e o meu marido, eu conversando com ele, né, falando pra ele, olha, fundo imobiliário, paga todo mês, que legal, que não sei o quê. A gente tinha pensado, gente, em vender o carro, o nosso Uno, pra injetar o dinheiro aqui, pra estar recebendo todo mês. E não é bem assim, gente, porque o fundo imobiliário, ele paga em torno de 1%. É por isso que realmente leva tempo. Você entendeu? Então eu precisaria na faixa assim de uns 10 mil reais todos os meses. Por isso vamos começar com 100 reais todos os meses, né? Mas com o projeto das kitnets, gente, eu creio que vai dar para aportar melhor. É só uma fase. Nós estamos numa fase, certo? Mas vai melhorar. Mas vocês já viram que no mês de maio eu já cheguei bem perto dos 100 reais, né? Pena que não é constante, né? Que as ações, pelo menos, tem ações que pagam todos os meses, não são todas. Mas tem. Aí eu precisaria, por exemplo, ter uma ação que paga em janeiro, uma que paga em fevereiro, uma que paga em março. Mas, gente, quando eu tava começando, eu nem tava olhando isso. Na verdade, eu tava olhando que as ações fossem boas empresas, que eu não precisasse ficar vendendo e comprando, sabe? Assim, porque é aquilo que eu falei pra vocês, eu não queria ficar vendendo e comprando, eu queria ações ativas pra eu levar pra aposentadoria toda. E quem sabe ficar até pro meu filho, entendeu? Mas é isso. Ai, mal posso esperar os recebimentos de junho. Mas a gente ainda vai rever isso juntos, tá bom? Então, prestem atenção. Se vocês já têm, se vocês acompanhar. Porque eu ouvi, gente, um vídeo do Luiz Barsi, e ele falando assim, que todo final do ano ele faz um relatório. Não foi relatório que ele falou, mas ele disse que ele faz as contas daquelas que pagaram melhor e que não pagaram. Então, lógico, né, que ele é um alto investidor, né, gente, ele investe muito, mas acho que a gente tem que aprender com ele, entendeu? Eu tenho pouco? Tenho, mas o que tá pagando, o que não tá pagando, o que compensa, o que eu quero agora, entendeu? Tem que estar muito alinhado com nossos objetivos, com as nossas metas. Então é isso pra vocês verem, tá bom? Dividir com vocês. E vamos rumo ao receber os 100 reais de fundo imobiliário, tá bom? Então, beijos, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, dê um like nesse vídeo, por favor. Eu amei fazer. Perguntas, só deixar nos comentários, tá bom? Que eu respondo, que é papel, que é tijolo, se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal. Ai, meu Deus. E até o próximo vídeo, que vai ser breve, tá bom? Prometo. Então, beijos, tchau!